Fala galera, tudo bem com vocês? Então, hoje eu tô aqui com o meu pastor, Erlon Dardoto, e hoje, a gente vai abordar um assunto muito sério, né, pastor? Exatamente, um assunto importantíssimo que eu acredito que vai ajudar a esclarecer aí muitas pessoas que passam por momentos como esse assunto que nós vamos abordar e vai ser muito útil para muita gente esse vídeo dessa noite, né? Isso. Então, o tema desse vídeo de hoje é depressão, suicídio, bullying e automutilação, que é uma coisa que está muito entre os jovens, né? Jovens eu estava olhando, acho que é de 10 a 19 anos, cometendo suicídio por coisas que aparentemente banais, né? Interessante que o tema que nós vamos abordar hoje, vamos começar pela depressão, né? Segundo a Organização Mundial de Saúde, hoje no mundo, 20% da população sofre de depressão. Né? Ou seja, só no Brasil nós temos aí cerca de mais de 40 milhões de pessoas que foram atingidas por esse mal, né, que é o mal da depressão. E é importante, meu amigo, a gente frisar uma coisa, nós precisamos entender o que é a depressão, né? O que origina a depressão, quais são os seus sintomas, as causas e como é que nós podemos nos livrar dela, sair dessa situação. Em primeiro lugar, a gente precisa entender que a depressão ela não tem uma causa única definida, né? Ela é multifatorial, ou seja, são vários fatores que podem levar uma pessoa a ter a depressão. Mas, como nós estamos aqui no canal da irmã Bruna e nós vamos abordar esse assunto, é importante nós também dizermos o que a Bíblia diz a respeito desse assunto, né, irmã Bruna? É um assunto importante. A Bíblia ela é um livro completo e ela também aborda esse assunto com clareza, inclusive nos dando exemplo de grandes homens de Deus que atravessaram por este momento, passaram por dificuldades terríveis na sua vida e conseguiram vencer, conseguiram alcançar a vitória por meio da presença de Deus. Então, vamos falar agora alguns sintomas, né, que causa a depressão, e também a gente vai citar algumas pessoas famosas, né, que tiveram depressão também. Sim, sim. Os sintomas, né, que a gente vê por aí, a gente vê a melancolia. Que é a tristeza da alma, né? Exatamente. Normalmente as pessoas que sofrem da depressão, né, elas sentem uma tristeza muito profunda na alma, né? No psique. Tudo, às vezes nós falamos sobre o psique, está relacionado à alma. E a depressão é uma enfermidade tão terrível, né, que eles consideram ser uma doença psicossomática, ou seja, algo que atinge não só a alma, né, mas também que, dependendo do seu grau, do seu nível, ela pode atingir também até o nosso organismo, nosso corpo físico, e ela tem causado, assim, males terríveis, né? Normalmente, irmã Bruna, há dois sintomas que toda pessoa possuidora da depressão, elas têm. Primeiro, é o isolamento social. Toda pessoa que está com um princípio de depressão ou está sofrendo algum tipo de depressão, ela quer se isolar socialmente. Isso é um fato, né? Nós temos até um relato bíblico interessante do profeta Elias. Né? O profeta Elias, quando tomado por essa profunda tristeza na alma, a primeira coisa que ele fez foi se isolar socialmente. Né? Foi para o deserto, depois se escondeu numa caverna e ele se isolou socialmente. E a segunda coisa, irmã Bruna, que nós percebemos que as pessoas em depressão também agem, elas perdem o desejo de viver. Ou seja, a vida passa a não ter mais tanto sentido. Né? Isso aí são duas atitudes clássicas que toda pessoa possuidora de depressão tem. O isolamento social e a perda, né, da vontade de viver.
daqui a pouco nós vamos até citar, meu Bruno, né? Alguns personagens bíblicos que passaram por isso. Passaram e lograram, por meio da presença do Senhor, vitória diante dessa situação. Então, em suma, os sintomas, né, da depressão são a tristeza, a baixa autoestima, a insegurança, a desconfiança, o medo descontrolado, né? Normalmente a pessoa possuidora de depressão, ela tem um medo descontrolado, né? Desenvolvem síndromes, chamadas síndromes do pânico, pessoas que têm medo de multidão, pessoas que têm medo de estar só, pessoas que têm medo de locais fechados, enfim, há vários fatores que realmente manifestam um sintoma da depressão, mas os mais fortes são esses, né? A insegurança, a ansiedade, a apatia, a aflição, a angústia, o isolamento social. E normalmente, meu Bruno, há uma coisa que toda pessoa que está sofrendo desse mal, ela deseja a solidão. Como muitas pessoas estão sós, estão desencantadas com a vida, né? Elas normalmente perdem totalmente o controle emocional, né? Então, em tese, são esses os sintomas, né, da depressão. Então vamos agora citar alguns, né? Alguns personagens bíblicos que passaram por este momento de depressão. Muito bem, muito bom, Bruna. É importante nós frisarmos uma coisa, Bruna. No meio cristão, no meio evangélico, durante muito tempo e ainda hoje em algumas igrejas, as pessoas dizem que confundem a depressão com possessão demoníaca, com opressão demoníaca. A primeira coisa que nós precisamos entender é que depressão é uma doença. Isso nós precisamos deixar bem claro. A depressão é uma doença. Assim como nós temos vários tipos de doença, né? No nosso organismo, a depressão é uma enfermidade que atinge as nossas emoções, o nosso psique, a nossa alma. Então, é preciso deixar bem claro que depressão é uma doença, né? Lógico e evidente, meu Bruno, que a gente não pode deixar de falar, é que é uma doença, mas se ela não for tratada, ela pode abrir portas na vida, né, de uma pessoa que permita que o inimigo venha agir em cima dessa fragilidade emocional em que a pessoa está vivendo. Então, deixa isso bem claro, a depressão é uma doença. Em relação aos personagens bíblicos, irmã Bruna, nós vamos perceber que grandes homens de Deus, por exemplo, um dos mais clássicos, né, homens de Deus, cujo próprio Deus deu testemunho da sua integridade, da sua retidão, foi Jó. A gente percebe que o próprio Deus deu testemunho do caráter, da integridade de Jó. Entretanto, a gente vai perceber que quando os fatos ocorreram na vida de Jó, desencadearam nele também uma depressão. Ao ponto, irmão Bruna, e a gente vai perceber no livro de Jó, no capítulo 3, no versículo de número 11, Jó, ele amaldiçoa o seu nascimento, amaldiçoa o dia em que ele nasceu e ele deseja a morte. Ele deseja a morte. Então, Jó foi um personagem também que foi atingido, né, por esse mal chamado depressão. E uma irmã Bruna, que eu acho interessante, né, também, o próprio Moisés. Moisés, um homem que a Bíblia diz que era um homem manso. Entretanto, o peso da responsabilidade, né, nós vamos perceber isso lendo, depois nossos amigos aí do canal da nossa irmã Bruna podem confirmar, nós vamos perceber que Moisés, quando ele percebeu o peso da responsabilidade que ele tinha na condução daquele povo, e o povo começou a cobrar coisas que ele não podia fazer, Moisés, ele também desejou a morte. Então a gente percebe o seguinte, né, é o que nós abordamos anteriormente. Quer dizer, o primeiro sintoma
ele perdeu a vontade de viver e ele quis se isolar socialmente, né? Então existem assim, vários personagens. Podemos falar do próprio Davi, que no Salmo 88, no versículo 3, ele sofre por um momento terrível. Podemos falar aqui de Elias, né? Um momento clássico, Elias se escondeu, desejou a morte. Jeremias, né? Também ele até no desânimo, o profeta pediu a morte a Deus. Jonas, o profeta Jonas também, né? Amaldiçoou o dia do seu nascimento. Ele ficou aborrecido, chateado. O próprio apóstolo Paulo, né? Ele também manifestou lá em 2 Colossenses 1, 8, 9, a gente vai ver Paulo falando acerca das tribulações. Então, é importante, Bruna, a gente percebe que mesmo sendo grandes homens de Deus, pessoas cheias do Espírito de Deus, também atravessaram e passaram por momentos difíceis na vida, que os levaram ao extremo do limite do ser humano, porque a depressão, na verdade, é quando nós, seres humanos, alcançamos o nosso limite de suportabilidade de sofrimento. Então, o que acontece, irmão Bruno, a partir daí? Tudo que vem, qualquer ocorrência, qualquer fato que aconteça a partir desse momento, por menor que ele seja, com o seu grau de suportabilidade, ele está no seu limite, ultrapassou o seu limite, então tudo se torna grande, fora do seu controle. Então, é nesse momento que nós precisamos recorrer, né, ao auxílio de Deus e, lógico, também ao auxílio médico, ok? Vamos para o próximo tópico, então? Se eu só colocar aqui alguns atores também que tiveram depressão, famosos, né? Famosos, né? Que tem fama, tem riqueza, tem assim, para a visão humana tem tudo, né? Mas a gente sabe, como cristão, sabe que tudo é Deus. Se a gente tem tudo e não tem Deus, às vezes não, certamente não temos nada. A Bíblia diz o seguinte: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, a gente precisa entender que o dinheiro é bom, é importante, lógico, mas, e aí há um dado importante, não é bíblico, tá? Há um dado da Organização Mundial de Saúde, OMS, que diz que os 3 países, depois até um assunto você vai abordar sobre o suicídio daqui a pouquinho, os 3 países com maior índice de desenvolvimento humano, né, o IDH também, e com a maior renda per capita, que é a Suécia, a Dinamarca, né, nesse país são os países campeões no índice de suicídio. Isso mostra aquilo que você até falou: as pessoas têm dinheiro, as pessoas têm um grau de escolaridade altíssimo, né, têm um nível intelectual elevado, entretanto, né, existe uma melancolia, uma tristeza profunda na alma dessas pessoas, que as leva até mesmo a dar cabo da sua própria vida. Você até vai citar aí alguns atores, né? Tem aí o Jim Carrey, né? Ele passou por uma depressão, né? A gente que assiste filme, vê ele fazendo comédia, rindo, fazendo graça, e a gente não sabe, né, o que eles passam por trás das câmeras. E aí ele teve uma depressão profunda, passou por muitos análises, remédios, e hoje ele superou essa depressão e tá tranquilo. E teve também o Selton Mello. O Selton Mello é um ator que também teve depressão. Ele falou que estava muito, acho que ele começou a engordar muito, ele começou a querer sair do trabalho por conta disso, e acabou, né, criando ali uma depressão profunda. Também a Paula Fernandes, cantora aí, que estava estourada no Brasil, teve depressão. Aos 18 anos ela teve essa depressão e ela queria desistir de cantar, mas aí ela deixou bem claro que ela não estava infeliz, ela estava doente. E realmente a depressão é uma doença, e se a gente não cuidar, assim, pedir ajuda, socorro mesmo, a gente acaba se afundando aí nessa depressão. E é importante frisar que nós temos 2 tipos de depressão, né? Há a depressão que a psicologia chama de depressão reativa, né? Aquela que é psicológica. E quando a gente entendeu o seguinte, meu Bruna, quando a depressão é de cunho apenas psicológico, né, a abordagem ela deve ser feita de forma
terapêutica. Neste caso, as pessoas precisam procurar um psicólogo, né, um psicanalista, enfim, pessoas que vão somar. Agora, existe também, meu Bruna, a depressão de cunho estrutural e orgânico, né? É o que a psicologia chama de endógena, ou seja, quando ela é de estrutura orgânica, né, a abordagem dela, diferente da depressão reativa, psicológica, ela deve ser feita por meio de, né, medicamentos, né? A gente sabe que medicamentos, e também a pessoa deve procurar o auxílio médico ou psiquiatra. Queridos, nós precisamos quebrar alguns paradigmas dentro da igreja cristã, né? Lógico e evidente que nós queremos, uma Bruna, que o nosso Deus ele tem o poder de fazer todas as coisas. A ação de Deus não há limite, não há fronteira, né? Lógico que Deus tem o poder de curar a depressão, Deus tem o poder de curar qualquer tipo de enfermidade, mas isso não quer dizer que nós não devamos procurar também um auxílio médico, né? No caso da depressão, é aconselhável que você procure um auxílio médico, e junto com o auxílio médico, lógico e evidente, você procurar também, né, o auxílio espiritual, né? Buscar a Deus. Você vai orar, ler a Bíblia, buscar o auxílio de um pastor, de alguém que possa de fato colaborar, somar, para que você possa sair dessa situação. Então vamos lá, vamos pular para os assuntos. Senão Porque o tempo é pouco tempo para muito assunto, eu acho que né? vou ter que dividir esse vídeo nos 2 ou 3. Exatamente, é muita ficar coisa. muito grande. Vamos falar de outro assunto que também leva ao suicídio, que é o bullying. Que hoje está em alta aí entre os adolescentes, crianças, até adultos, né? E é uma coisa muito séria, porque uma brincadeira mal intencionada acaba levando jovens e adolescentes ao suicídio. Então a gente tem que ver isso aí com muita clareza. Inclusive, eu lembrei de um fato aqui agora. Nós fomos, há um tempo atrás, no município de Cariacica, no estado do Espírito Santo, visitar uma senhora de 84 anos e o filho dela, não vou citar o nome por questão de respeito, né? Nós vamos chamar aqui de Ronaldo, né? E o rapaz, aos 17 anos, sofreu bullying, olha só, hein? E ele tem 37 anos, 20 anos ele está dentro de um quarto, porque na sua juventude, na sua adolescência, ele sofreu bullying, e ele não sai do quarto, vai mal ao banheiro, se alimenta no quarto. Há 20 anos que ele não sabe o que é ir à rua e se relacionar socialmente, porque ele sofreu bullying, e há 20 anos, e nós fomos lá, oramos por ele, né, e temos orado por ele, mas olha a situação que isso levou. 20 anos, esse rapaz está dentro de um quarto, e nós oramos por ele, né, e a mente dele travou, ele ficou desgostoso com a vida, tudo isso por causa de uma brincadeira de bullying. Uma brincadeira mal intencionada, né? Então a gente leva assim, tem situações, a Bíblia fala que tudo há um limite, né? Em tudo há um limite, então nós precisamos entender que até para se brincar há um limite. A brincadeira, ela se torna sadia, irmã Bruna, desde que isso não venha expor o outro, né, a vergonha, venha expor a outra pessoa a desonra, né? Então nós temos que ter muito cuidado com isso, né? Jesus nos ensinou que nós devemos amar uns aos outros como ele nos amou. Então quem ama, quer o bem do outro, né? Então vamos lá. Próximo assunto? Automutilação. Que é um assunto que também está aí entre os adolescentes e até adultos também tem se automutilado através de um bullying que sofreu na escola, no trabalho, enfim, na rua. Então leva à automutilação, que muitas das vezes também leva ao suicídio. Para você ter uma ideia, mais uma experiência, né? Tinha um rapazinho que ele tinha os dentes dele eram muito grandes, né? E toda a vida, os coleguinhas, crianças, não quer, chamavam ele de dentuço. E aí ele foi convidado a fazer uma cirurgia, essa cirurgia era de alto risco, que colocava até em risco a vida desse jovem. Mas ele decidiu correr o risco
da cirurgia, porque ele não suporta. Ele até ria com as pessoas quando as pessoas falavam com ele, brincavam, né? E ele percebeu que ele não conseguia, por mais que ele demonstrasse que aquilo não atingia, aquilo atingia ele, e fez com que ele fosse submetido a uma cirurgia de risco e ele morreu na cirurgia, na minha cirurgia. Né? Eu tive um caso aqui, eu não vou citar o nome também, de uma jovem que eu atendi, que 13 anos de idade, ela chegou, né, com um expulso total. Isso é uma coisa muito séria, né? Porque muitas vezes a gente está pessoas do nosso lado praticando essas coisas e a gente às vezes fecha os olhos para isso. E a gente tem que ficar atento porque é uma coisa muito séria. Bullying, relacionamentos, né, que levam a isso, separação, muitas coisas acarretam a automutilação. Então a gente tem que ficar preparado, a gente tem que ficar ligado na situação mesmo. E na verdade, essa automutilação, ela vem como resultado também de um estado depressivo. Então a gente vê que é mais um sintoma, né, de que a pessoa está com depressão. Tem pessoas que realmente se automutilam, né, e chega ao extremo, né, ou seja, chega ao limite humano de praticar algo tão terrível que é a automutilação. Aqui eu também tenho 2 artistas que se automutilavam, que é o Johnny Depp, que ele é muito famoso no filme Piratas no Caribe, para quem gosta aí, e a cantora Demi Lovato, que aos 17 anos ela se automutilava. Ela foi internada com também bulimia, e teve bipolaridade, que são coisas também. Ela ficou internada um tempo, né? E hoje ela é um exemplo aí para os fãs dela que gostam, porque ela conta essa história e fala que teve ajuda dos amigos. E, inclusive, se nós formos analisar biblicamente, a automutilação, né, eram práticas pagãs de povos que não criam no Deus de Israel. Isso é interessante, né? Você pode perceber no episódio de Elias, junto aos profetas de Baal, vamos perceber que um dos rituais dos profetas de Baal eram se automutilarem, se cortarem, né, a fim de chamar a atenção do seu Deus. Então você percebe que essa ação, além de ter o cunho psicológico, ela também, historicamente, né, ela tem um cunho espiritual. Né? Era uma prática pagã de culto a deuses pagãos. Então a gente precisa ficar bem atento a isso. Agora vamos para o nosso último assunto, que é tudo esses assuntos que a gente falou leva ao suicídio. Suicídio também que está crescendo muito no Brasil. Exatamente. Na verdade, no mundo. Você sabia que, igual eu falei aqui anteriormente, os países superdesenvolvidos, como Suécia, a Dinamarca, né, são países que têm um índice de suicídio altíssimo. Eu até falei isso no início. A renda per capita lá é altíssima, né, o nível de escolaridade é altíssimo e ainda assim, centenas de milhares de pessoas, né, tomadas pela depressão, pelo descontrole emocional, e somado a tudo isso, né, a ausência de Deus, porque você percebe que esses países, eles se envolveram literalmente com o capitalismo, né, viraram as costas para Deus, se afastaram de Deus, né, o evangelho nesses países são mais culturais, tradicionais, do que algo realmente da necessidade da alma, se tornou algo frio. E por conta dessa ausência de Deus, porque eles têm dinheiro, eles têm um nível de escolaridade, eles têm um país, né, muito bem organizado, estruturado, mas entretanto a ausência de Deus na vida dessas pessoas é que vem causando esse tipo de ação, de atitude. Né? O suicídio, na verdade, é quando a pessoa entende que não há mais saída, que não há mais um escape, que chegou ao fim, e as pessoas entendem que dar cabo à própria vida seria a solução para todos os seus problemas, quando na verdade não é. Não é. Né? Então a gente precisa entender o seguinte, meu Bruna, que mesmo diante deste mal do século, que é a depressão, e como decorrência da depressão, todos esses males que você citou, a automutilação, né, e no final isso
vem acarretar no suicídio, entendemos que o nosso Deus, ele tem o poder de unir qualquer ser humano que deseja ajuda ou auxílio de Deus, tem a capacidade de, em Deus, superar esses momentos, como os personagens bíblicos que nós citamos passaram por esses momentos. Entretanto, como eles depositaram a sua confiança, a sua esperança em Deus, eles passaram, eles não ficaram nesse momento. Há uma diferença em permanecer e estar. Então, quando nós cremos em Deus, quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que isso será de caráter transitório, efêmero, passageiro. E aí, irmão Bruno, eu gostaria até de deixar para os seus participantes do seu canal, né, 2 versículos da Bíblia que eu acho interessante. O primeiro, o apóstolo Pedro, ele nos cita lá em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7, dizendo, olha, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o segundo, que eu quero deixar para os nossos queridos amigos do seu canal do YouTube, é que o apóstolo Paulo, escrevendo em Filipenses capítulo 4, versículo 8, diz, olha, ele orientando, olha, tudo aquilo que for bom, tudo aquilo que for honesto, tudo aquilo que for agradável, né, pensai nisso. E aí vem o profeta Jeremias dizendo, olha, eu quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Então, sabe, irmão Bruno, a gente sabe que a depressão é o mal do século, né? A gente sabe também que o inimigo, a Bíblia fala que o diabo é o Deus desse século, Deus com D minúsculo, né? Ele está dominando a face da terra, e nós sabemos que há uma saída, há uma solução, né? Eu sempre digo aqui na igreja, irmã Bruna, testemunho disso, que aonde termina o seu limite, aí começa o quê? Começa o agir de Deus. Então, Deus não conhece limites. Para Deus, não existe a palavra impossível. A Bíblia diz, queridos, que aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Então, por mais que eu creio que, irmã Bruna, né, pessoas vão ser alcançadas por este vídeo, a irmã inspirada pela Espírito de Deus, né, tem sido um instrumento para transmitir e discutir assuntos importantes como esse. Então, eu acredito que alguém, ao assistir esse vídeo, certamente vai ser impactado pelo poder de Deus, né? Quero deixar bem claro, para tudo há uma solução, quando nós temos Jesus como condutor da nossa vida. Então, aquilo que é impossível para o homem é possível para Deus. Entenda isso, tá? Para Deus não há limites. Para Deus não há nada que Ele não possa fazer. Deus pode todas as coisas. O apóstolo Paulo fala assim, Ele pode, nós também podemos, todas as coisas naquele que nos fortalece. Então, eu quero deixar aí uma dúvida, né? Porque acho que o nosso tempo já está estourando, né? Então eu quero deixar essa palavra. Eu não sei se já temos, nós fazemos uma breve oração ainda, para abençoar os nossos ouvintes, né? As pessoas que vão nos assistir, ouvir, pessoas que vão ser alcançadas, crer que Deus tem o poder de colocar um ponto final nesse sofrimento. E o ponto final não é o suicídio, não. Nós temos que nosso Deus, Ele é poderoso para fazer aquilo que nós não conseguimos fazer. Okay? Só antes do senhor fazer a oração aí, só vou deixar aqui dois também artistas que através veio da depressão e acabou cometendo suicídio, que foi agora os mais recentes, que foi o Chorão, da banda Charlie Brown. Sim. E o ator Robin Williams, que ele também foi um ator de comédia, que fazia filmes. Fez tanta gente rir. Tanta gente rir. E ele era infeliz, né? E acabando com a própria vida, que foi, se eu não me engano, em 2014, não lembro exatamente. Foram esses dois aí. Deixa eu encerrar aqui, aí o pastor termina orando. Então, gente, esse foi o nosso primeiro quadro aqui do canal, Falando Sério. E o pastor, ele vai estar voltando aqui com novos assuntos. E eu vou deixar todos os capítulos e versículos que foram citados aqui, eu vou deixar aqui embaixo no banco de informação.
que é para você estar indo lá lendo tudo que foi falado aqui sobre esses grandes homens de Deus que passaram pela depressão e venceram, porque Deus estava com eles. E eu vou deixar aqui, né, desde já meu agradecimento. Espero que vocês gostem desse vídeo. E comentem aqui embaixo bastante, deixa o seu joinha aqui, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece aqui. Então é isso, e agora o meu pastor aqui vai terminar com a oração. Vamos orar então. Creio que você que está assistindo este vídeo agora, eu tenho a plena convicção que, como eu disse anteriormente, para o nosso Deus não existe limite, não existe fronteira. Ele tem o poder de agir agora aonde você está. Então, onde você estiver agora, você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração, vamos fazer uma breve oração abençoando a sua vida. Querido Deus e eterno Pai Celestial, nesta hora pedimos que Tu possas alcançar, Senhor, as pessoas que estão assistindo este vídeo, estão atravessando um momento difícil, um momento de conflito, um momento de luta, um momento de dor, de sofrimento, de angústia. Pai, cremos, como nós falamos aqui anteriormente, que Tu tens o poder para mudar a história de todos aqueles que permitem que isso aconteça. Portanto, Deus, que as Tuas mãos possam agora alcançar cada coração, cada vida, levando a paz, a alegria, o gozo, renovando a força, a esperança. Senhor, nós agora declaramos a Tua bênção sobre a vida de cada pessoa que está assistindo este vídeo. E nós repreendemos todo o mal, todo espírito de suicídio, Senhor Deus, tudo aquilo que está levando essa pessoa a estar em desespero. Nós repreendemos nesta hora e nós declaramos a bênção do Senhor em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Amém. Então é isso. Fique com Deus e até a próxima. Isso aí, pessoal. Tchau.